Boa noite a todos. Vamos começar mais uma sessão ordinária. Pedir o bom Deus que nos conduza, que nos oriente, que nos dê inteligência para tocar essa sessão. Quero pedir o primeiro secretário que faça a conferência de quórum. Verificação de quórum. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Estão presentes os vereadores Gilvan Martinelli, Matheus da Colônia, Rodrigo Borges, Paulo Renato, vereadora Adriana de Vander, Roma Carte Azeredo, vereador Quilinho, vereador Guilherme Pitiquinho e vereador Chico Pérez. Feita a verificação de quórum, eu pedi ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Só uma errata aqui, esqueci de mim mesmo. Abrão da Melju também está presente. Projeto de resolução número 32 de 2015 dispõe sobre comenda mulher de ouro, professora Luísa Basto Nunes. A senhora Edilena Santos Azeredo. Esse projeto de lei é de Adriana de Vander. Adriana de Vander também é autora, para a senhora Márcia Pires Vidal. A Adriana também com o número 36, projeto número 36, a senhora Rosane Henriques de Oliveira. Número 35, projeto Bruno Pinheiro. A senhora Creuza Cunha. Bruno Pinheiro, número 34. A senhora Maria Navegantes Dias. Bruno Pinheiro, projeto número 33. A senhora Luciana Machado da Silva. Agora projeto... Não, falei. Tinha 4 mesmo. Projeto de lei número 07, do vereador Gilvan Martinelli. Projeto de lei que dispõe sobre denominação da rua Manuel Veríssimo Labriola, na localidade da Mombaça, Saquarema, RJ. Projeto de lei número 8, autor, vereador Gilvan Martinelli, que dispõe sobre a denominação da rua José Carneiro, na localidade da Mombaça, Saquarema, RJ. Projeto de lei número 6, autor, vereador Gilvan Martinelli, dispõe sobre denominação de travessa 25 de dezembro, na localidade de Madre Silva, Saquarema, RJ. Projeto número 09, vereador Gilvan Martinelli, dispõe sobre a denominação de rua Agripina, acho que é Gama Nazaré. Hã? Ana? É Ana? É Ana? Lembra não? Deixa eu ver aqui. É Ana. Ana Nazaré, na localidade de Mombaça. É o que temos para hoje, senhor presidente. Terminando de ler o expediente, vou franquear a palavra. Pela ordem, o vereador Guilherme Pitiquinho. Vem bambu. Quando vier animado assim, vem bambu vai comigo. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente Roma Carte, vereadora Adriana de Vander, vereador Gilvan, vereador Matheus, meu amigo vereador Rodrigo, vereador Paulo Renato, vereador Chico Pérez, vereador Quilinho, vereador Abraão, vocês que nos assistem aqui, uma boa noite, pessoal também da internet, agora chegando
nosso vereador e amigo Bruno Pinheiro. Uma boa noite a todos. Já que eu estava um tempinho sem usar a tribuna, usei semana passada, então vamos usar logo hoje de novo para voltar ativa. É com muito prazer que eu venho aqui usar essa tribuna hoje. Foi na segunda-feira, tive uma reunião muito importante com a secretária de Saúde, Ana Cristina, já que agora eu faço parte, sou presidente, desculpa, da Comissão de Saúde. Fiquei lá de 5 horas da tarde até umas 7 e pouca, só discutindo programas do governo federal que podem estar vindo para ajudar o nosso município de Saquarema. E fiquei muito feliz em saber da preocupação e já o adiantamento da secretária Ana Cristina. Até um dos programas que eu levantei, um questionamento, foi o programa Mais Médico. Fiquei surpreso em saber que ela já estava bem adiantada, inclusive já está chegando para o posto de Barra Nova, mais um médico que vai ficar lá praticamente a semana toda, acho que só um dia, que eu não me engano, que vai passar lá. Então, eu queria dar os parabéns aqui à secretária Ana Cristina pela sua predisposição de, quando eu fui lá levar os programas para ela já estava a par de todos. Então, meus parabéns. Outra felicidade que me trouxe essa tribuna hoje foi em saber que uma indicação feita há um tempo atrás, minha, do vereador Quilinho, está sendo executada pela prefeita. A gente fez um pedido, né, Quilinho, sobre 2 ônibus universitários para Cabo Frio e 2 ônibus para Niterói. Nós sabemos da dificuldade que os alunos de Saquarema têm para se transportar daqui para Niterói ou daqui para Cabo Frio. Então nós fizemos essa indicação e hoje eu fiquei sabendo que pelo menos um ônibus de Cabo Frio já começou a rodar. Isso quer dizer que a nossa prefeita está sempre ligada na educação, está sempre já mostrando isso nas reformas das escolas, nas novas construções. É a prefeita que mais creche fez no nosso município. Então eu queria agradecer que a nossa prefeita Franciane, dizer que ainda não é o bastante. Nós sabemos de todas as dificuldades, sabemos que não foi fácil colocar esse ônibus, mas quando acontece a gente tem que vir aqui agradecer. Então, prefeita Franciane, a senhora está de parabéns. Outra coisa que queria esclarecer aqui, na sessão passada aconteceu um fato que me deixou um pouco entristecido. Eu vim aqui para defender a prefeita Franciane, não vim aqui para acusar ninguém que está fora dessa tribuna, só comentei que não gostei do fato que o vereador de oposição veio aqui colocar e ele veio querendo ofender o meu pai. Queria dizer que, em momento algum, eu ofendi o irmão do vereador. Se fosse para falar de alguém, queria que ele falasse de mim, e não de quem não está pertencendo aqui, que nem pode se defender. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Está franqueada a palavra. Continua franqueada a palavra. Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Continua franqueada a palavra.
Está franqueada a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. De ordem, vereador Abrão do Meu Gil. Para justificar a ausência da vereadora Maria de Fátima Taeta, por motivos de saúde, ela não pôde comparecer hoje. Está franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Abraão do Meu Gil. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadora Adriana de Vander. Boa noite especial ao meu amigo Jorge Sena. Cumprimentando ele, estou cumprimentando toda a assistência maravilhosa que está aqui hoje, nessa noite, e os amigos que nos assistem pela internet. Presidente, hoje eu vim, não ia fazer uso dessa tribuna, mas como no biênio passado foi implementado aqui a TV Câmara, até pelo vereador que era presidente Paulo Renato, foi uma das brilhantes coisas que ele fez. Eu estive ausente na sessão passada, mas pude acompanhar de casa. Eu tive um problema particular, não pude vir. E pude acompanhar de casa a sessão toda. Então, isso nos deixa à vontade de estar, como outras pessoas, estar vendo o que está se passando na Câmara. O comprometimento que está tendo os vereadores, a postura deles. Mas queria usar até das palavras do vereador Pitiquinho sobre covardia. Covardia é a pessoa não estar presente e a pessoa descarregar uma artilharia para cima das pessoas, e infundadas, mentiras infundadas. Estou falando do vereador Vanildo Siqueira, que falou contra mim. Vereador, você tem que apurar mais os fatos. Se formos falarmos de boatos, eu tenho um monte para falar de Vossa Excelência. Um deles é o seu carro que vivia em boca de fumo, servia para transportar óleo diesel, até por um cara que foi acidentado há pouco tempo, mas já está em casa, graças a Deus. Por esse motivo, seu carro ficou ali de castigo, guardado. A parte sobre vereador? Toda que você quiser. Eu desconheço tudo isso que você falou aí sobre o meu carro com óleo diesel. Jamais eu tenho qualquer envolvimento com qualquer situação dessa aí. Meu carro ficou aí porque o vereador Paulo Renato sabe disso, que estava com defeito, e ele deixou aí que estava sem seguro, que é o que eu sei. Obrigado pela parte. Nada, e vai ter quantas a parte você quiser. Eu estou falando, então eu pude falar aqui, te questionei, você teve como se defender. Isso é a maneira sensata. Não ser moleque safado e falar na minha ausência, não. Você tem que falar como um homem. Você tem que ser homem, não pau mandado, não. Quando eu estiver aqui, você fala de mim. E respondendo os boatos que você levantou, porque o velho ditado, quem cala, consente, né?
eu não tenho nada a ver que estão falando no Face, porque eu não tenho propriedade lá. Você procura saber, você como presidente da comissão, você devia investigar. Você devia ir lá investigar e prender quem está fazendo essas coisas. Outra coisa que você falou, que eu fui presidente, ainda sou presidente da comissão de Serviços Públicos e Transporte, eu estava bem antenado, seu vereador. Fiz aqui diversos requerimentos ao João Carlos Araújo, estão aqui se o senhor depois quiser ler, ao senhor Wellington Magalhães, que eu também era presidente das comissões, quando pedi a ele todo o efetivo, bens móveis e imóveis da Secretaria de Transporte. Só que eu sei quem manda aqui no Executivo se chama Franciane Mota. Como a gente tem uma afinidade e o vereador tem que estar afinado com o Executivo, eu fui perguntar e indagar a ela sobre essas questões que está aqui escrito, que se Vossa Excelência quiser, depois pode ler, sobre caminhões que eram alugados, que a lei está aqui, Lei 1241, da autoria do vereador Romacarte, sancionada em 26 de dezembro de 2012. São caminhões com 10 anos de uso e máquinas com 5 anos. Então, como eu disse na sessão passada, eu pedi sim, eu fiscalizei. Só que a prefeita me pediu um voto de confiança, e todo mundo aqui é ser humano e pode errar. Eu dei esse voto de confiança a ela, para ela poder consertar. Mas, já que Vossa Excelência, que faz parte da bancada do governo, não está com essa pressa toda, eu já mandei refazer e ele me mostrar. Porque hoje mesmo, estive anotando uma placa de um caminhão que trabalha para a prefeitura, um caminhão caçamba, estive consultando ao Detran, que é o órgão competente. O último licenciamento desse caminhão, 1998, caminhão de ano de fabricação 89 e ano 90, modelo 90. Está aqui, ó, existem 6 restrições judiciais. É o caminhão que está agregado à Prefeitura de Saquarema. Não é só esse, não. Eu, por curiosidade, hoje estava atrás de um, eu peguei e puxei. Quem quiser está aqui para ler. Então, senhor presidente, eu sei que a partir de agora vão virar, todas as armas estão apontadas para o meu peito, mirando o meu coração. Buscam, com mentiras, denegrir a minha imagem. Pois eu ousei ser contra esse poder ditatorial. Mas eu fiz isso em prol do povo e não me arrependo. E uma coisa eu posso afirmar para o senhor presidente, com toda a convicção: se eu tivesse mais de um coração, eu daria todos por essa Saquarema, por esse povo que me elegeu. E posso falar aqui de cadeira que eu vou enfrentar qualquer exército, até o dos mercenários. Boa noite. Está franqueada a palavra.
Continua franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Quirinho, Vanildo Quirinho. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite a quem nos assiste pela internet. Primeiro, vereador, eu quero primeiro, como eu faço sempre, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui e falar para o vereador que ele está um pouco... Eu falei sim algumas coisas. Hora nenhuma eu falei que era seu o que tinha em Vila Tu. Hora nenhuma eu falei isso. Outra, se o meu carro se encontrou em algum lugar desse aí, cabe, eu não vi, não dei ordem para ninguém estar, e se tiver alguém que tem, eu acho que Vossa Excelência tinha que denunciar, porque tinha que ser cobrado de mim, e eu ia cobrar de quem mandou. Não vou aqui ofender a pessoa de Vossa Excelência, que é uma pessoa que eu gosto e admiro, vou continuar admirando como um homem trabalhador, um homem público, só que hoje as nossas ideias políticas não batem. E eu acho muito interessante, vereadores, que em dias autórios, todo mundo aqui defendia um governo que realmente um governo que trabalha. O governo que Pitiquim acabou de falar ali, fico feliz em fazer uma indicação de um ônibus e fomos atendidos. Um governo que a gente não precisava nem estar falando aqui sobre o governo. E aqui, eu acho interessante essa Câmara, eu posso desafiar qualquer um, porque eu sou trabalhador em primeiro lugar, tenho uma vida, se Vossa Excelência falar que tem algo para falar de mim, aqui sendo de minha pessoa, dificilmente vai encontrar que eu sempre tive uma vida, graças a Deus, honesta, sempre fui um homem honesto, desafio qualquer coisa que vou encontrar, aonde envolva meu nome em algo errado, não vai ter de jeito nenhum, não vou entrar em briga, em discussão, para amanhã ou depois ter algo em diferença entre eu e Vossa Excelência, mas é ideias políticas. Tudo que Vossa Excelência falou aqui, eu levo como aprendizado político. Mas desafio que hora nenhuma eu nunca chamei esse governo para breganhar com o governo, breganha com o governo. E o que mais nós temos hoje, o que nós estamos hoje vivendo um momento que todo mundo só quer o governo para se aproveitar do governo. O governo, tudo de bom que o governo faz, se não tiver breganha com os vereadores, eu não vi isso. Aí o que acontece? Vamos sair do governo, sabe por quê? Temos que breganhar com o governo. Hora nenhuma estão olhando para o povo. Eu posso falar, desafiar aqui que eu não faço breganha com o povo, com o governo, porque hora nenhuma eu vim nessa casa, usei o executivo para pedir uma vaga para a família minha, para pai, para irmão, para sobrinho, para ninguém de minha família. Hora nenhuma. E desafio se encontrar. Tem uma sobrinha que trabalha no posto de saúde de Água Branca, que está lá há muito tempo. E tem outra que trabalha na escola, por mais de 12 anos que trabalha na escola. Nunca usei para pedir. Então se usam, vem, bota o governo na parede, pedindo um monte de coisa. Quando o governo não cede, porque está ali para servir o povo, aí o governo é ruim. Permite uma parte? Lógico, toda parte que Vossa Excelência quiser, tem a parte. Melhor falar sentado que está caindo. Vereador Quilinho, eu citei como exemplo... Eu citei como exemplo a fofoca, o que gera. Eu não posso afirmar, igual você não pode afirmar o negócio do Face que você leu. Citei como exemplo. Agora, essa briga aí sua com os outros vereadores são coisa de família. Isso aí eu não vou me meter. Eu não faço mais parte desse governo, porque eu cansei de ser enganado. Mas agora, se Vossa Excelência quer fiscalizar mesmo,
Vossa Excelência devia, eu vou te fazer umas indicações, e começa pela DESC, que tinham 3 rios lá e 3 nascentes. Pergunta quem deu autorização para ser construído. O senhor tem poder para isso. Hoje estamos diante do Face, diante de um monte de gente aqui. Essa vai ser uma que eu vou te dar. Depois que você resolver essa, eu te dou outra. Tá bom? Obrigado pela parte. Não foi no meu mandato, eu não fazia parte ainda dessa Câmara, na época que foi instalado a DESC. Só sei que o benefício que a DESC vem trazendo, mas devemos fiscalizar para saber, e se Vossa Excelência viu isso lá, e Vossa Excelência não denunciou, também é culpado. Porque toda vez que a gente vê um ato e a gente não denuncia, que a gente se esconde desse ato, se acovarda, se escondendo desse ato, nós também somos culpados. E eu não conheço esse ato. Não conheço esse ato, vou até verificar para ver, não fazia parte dessa casa nessa época, então não pode estar no meu conhecimento. Mas todos sabem, Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, admiro, já falei, uma pessoa boa, uma pessoa, e eu também não tenho problema com vereador nenhum aqui não. Todos aqui são meu amigo. O Bruno Pinheiro está ali, a oposição é meu amigo. Pitiquim, já falei diversas vezes aqui, que não é um amigo meu. Eu conheci, comecei a gostar, virou um irmão meu. O Chico Pérez é meu irmão. O Matheus da Colônia, o Roger, todo mundo aqui são meus amigos. Eu não entendi falar isso, que eu tenho indiferença com os vereadores. Vereador, eu falei, você está falando do governo, está falando do pessoal. Você está falando do governo, fazer barganha. Mas quando eu citei a palavra barganha, não citei para os outros vereadores, citei para Vossa Excelência, que todos sabem que Vossa Excelência, o tempo todo trabalhando, queria assumir a Secretaria de Transporte e Serviço Público. Aí quando o governo não dá, o governo é ruim. O governo, temos que deixar o governo nosso está trabalhando. E outra, também, Vossa Excelência falou aqui, vereador Pitiquinho, está capaz. Obrigado pela parte. Não, eu só queria fazer um questionamento aqui que às vezes eu não consigo entender. Até 2 meses atrás, o governo era muito bom. Aí agora o governo não presta mais. Aí eu queria saber se essa pessoa estava enganando o povo, achando que o governo era ruim, e passando para o povo que o governo era bom, ou se sempre achou que o governo era ruim e agora está mudando de lado. Eu queria fazer esse questionamento aqui, porque é muito fácil vir aqui agora e meter a porrada no governo, falar que tudo é ruim. E até ontem estava brigando pelo governo. Então acho que a gente tem que rever os seus conceitos, porque não é possível. Passar 2 anos de mandato enganando o povo é muito feio. Até agora eu não falei do governo. Até agora eu não falei do governo. Permite a parte, vereador? Permita a parte, quantas partes quiser. Eu não falei do governo, estava falando das acusações que Quiquilinho me fez na minha ausência. E é outra mentira de Vossa Excelência que me ofereceram alguma coisa. Pode me oferecer o mundo, mas eu vou ficar com o povo. Mas eu não falei que ninguém te ofereceu não, Vossa Excelência. Eu estou falando que Vossa Excelência queria, e ninguém deram. E outra... Mais uma mentira sua, que eu não queria nada. Todo mundo sabe que queria. E outra que eu vou falar aqui, eu vim aqui falar na sessão passada, Vossa Excelência, que era o seguinte, você aqui não falou do vereador Quilinho. Eu até tomei as dores que você falou de todos os vereadores. Você falou de todos. Você praticamente falou que os vereadores eram vagabundo. Praticamente falou isso. E que os vereadores não fiscalizaram, que teve isso, que teve aquilo outro. E eu falei aqui que teve diversas audiências públicas aqui e que eu não vi Vossa Excelência, que tanto criticou os vereadores que se esconderam, que não foram, que não veio, que não foi, que não apareceu. E teve um monte aqui. E eu não vi nas audiências públicas, Vossa Excelência. Permite uma parte? Permito, vereador. Eu queria uma parte, Vossa Excelência, também. Eu tive aqui em 2 audiências públicas de orçamento, que até quem presidiu uma foi o vereador Matheus da Colônia, junto com Paulo Renato, e em outra também do orçamento. Eu não vim da saúde, que estava presente a Adriana, não vim, e da segurança, que também estava Rodrigo, não, saúde estava Rodrigo, né? E a Adriana também, né? E da segurança também não tive presente, mas vinha 2. O senhor
Vossa Excelência tem que falar e provar. Está falando que eu queria. Quando você está jogando no ar as coisas, quer me botar contra os nobres colegas? Primeiro, eu não quero botar, porque Vossa Excelência sabe que todos os colegas sabem disso. E por isso, eu vou até te dar parte, vou até falar sobre o seu nome. Por isso que tem hora, vereador, que eu admiro Vossa Excelência. Eu admiro que hora nenhuma veio aqui nessa tribuna, se colocou contra o governo, questionou o governo e hora nenhuma chamou ninguém para conversar, hora nenhuma quis Braganha. Nós temos que acabar com isso. A gente tem que se preocupar com a população de Saquarema. E se tem uma coisa que eu faço todos os dias, eu me preocupo com a população de Saquarema. Todos os dias eu acordo e pode trabalhar. Como eu falei aqui, não tive a felicidade de ter uma formação, de ter um outro trabalho. O meu trabalho, todo mundo sabe que o meu trabalho é fazer política hoje. E gosto disso. E acordo todos os dias para fazer isso para a população de Saquarema. Vou para a rua, combato, vou para hospitais, quase todos os dias eu estou nos hospitais, visito os postos de saúde, visito policlínica, venho aqui para a Câmara, atendo aqui, vou lá na secretaria do secretário Araújo, estou sempre rodando para fiscalizar. Uma coisa que não pode nunca me questionar, nunca ninguém vai me chamar de vagabundo, porque aprendi a trabalhar com 13 anos de idade, meu pai, um servidor público que trabalha aí limpando rua, não tenho vergonha disso, agradeço a todo dia pelo jeito que me conduziu para que hoje eu fosse um homem que se respeitado, dando respeito a todo mundo. Eu vou dar parte para o vereador Bruno, que eu estou vendo que ele está ali meio. Tem a parte, vereador. Não estou escutando as vossas palavras. Muito obrigado. Vereador, semana passada, eu falei que o vereador Abraão estava até com razão. Eu não me senti vagabundo. E aí, citei o seguinte, falei que, inclusive, aliás, do meu esforço sendo oposição, que eu estou fazendo uma série de requerimentos e denúncias. E uma delas foi o seguinte. Antes, eu vou fazer um adendo. Eu vendo essa lista de pessoal chamado nessa seleção, vários professores, parentes de secretários, vereadores, pessoas ligadas a vereadores, vários, e eu falo que é cabide de emprego, e vou até o Ministério Público, se não me disserem como foi feito essa chamada. Mas, tudo bem, é apenas para ilustrar minha palavra. Eu disse, e até Roger pediu para eu bater nisso, ele está aqui presente, não me deixa mentir, que estava faltando professor no colégio lá em Sampaio Correia. Como está faltando professor em todos os colégios. Então, vereador, terminando o seu tempo. Se Vossa Excelência não se acha que o nosso trabalho, eu não me achei vagabundo e Vossa Excelência trabalha, mas por quê? Que eu escuto um embate igual foi daquela semana, que parecia mais de um embate conjugal, que está todo mundo junto lá daquele lado de lá, todo mundo junto, oposição só tem 3. Por que Vossas Excelências não criticaram aqui para Saquarema, por que colégio de Saquarema não tem professor? Terminou seu tempo, vereador. Muito obrigado. Vereador, essa explicação já foi te dada aqui a semana passada, na terça-feira. Todos sabem que fizemos um processo seletivo aqui, não tem, já estou dizendo aqui, que não tem nenhum esquema, nada, não teve nada disso aí, tudo que Vossa Excelência está falando está enganado, plenamente enganado, porque foi feito esse processo seletivo aí, que o governo, que o Ministério Público trouxe para cá, e teve professores de fora, que veio e fez o processo seletivo. E no processo seletivo, essas pessoas, muitas vezes de Rio Bonito, de Maricá, de Arraial do Cabo, de Cabo Frio, foi chamado. E essas pessoas agora, indo ao colégio, chegando ao colégio, tá vendo a dificuldade que estão pedindo para sair. E aí,
Como a vaga é deles, agora está pegando aquelas outras pessoas que estão no processo e está fazendo uma outra chamada. Porque as pessoas estão desistindo. Não tem nenhum aqui esquema que ninguém vê e está botando ninguém na frente. Porém, agora, lá onde eu moro, em Bicuíba, veio dois professores que estão trabalhando lá, que é de fora. Uma de Cabo Frio e outra de São Pedro da Aldeia. Isso é para provar que não tem, vereador. Se você for visitar os colégios, pegar uma hora e visitar os colégios, Vossa Excelência vai ver que tem um monte de gente de fora que veio. Essas pessoas que veio de fora, será que teve esquema, meu Deus do céu? Será que teve esquema para essas pessoas que veio de fora? O cara é eleitor lá de Cabo Frio, aí vem para aqui? Aí não, a gente vamos botar aqui porque vai votar aqui, vai mudar título. Não sei, não está tendo. Eu tenho certeza, sei da responsabilidade da prefeita, sei que ela vai conduzir isso na base da lei, ela tem as comissões dela lá e está se preparando para fazer o melhor para a nossa população. E pode ter certeza que vai ter aula, e a aula vai ser boa, porque os nossos professores aqui estão qualificados, estão bem qualificados, a nossa escola dá estrutura para eles dar aula, e pode ter certeza que nós vamos ter um ano maravilhoso para as crianças, não faltando nada, e a aula vai ser conduzida com todo o carinho, com todo o respeito que a população e que os moradores de Saquarema precisam. Vou falar para o vereador Abraão que eu não tenho nada contra ele, aqui é um debate político onde ele defende a parte dele e eu defendo a minha. Hora nenhuma eu vou usar palavras para poder falar mal dele, da pessoa dele, que a pessoa, o vereador Abraão é uma coisa e o Abraão é outra. O vereador Abraão, ele tem os pensamentos dele à frente, que ele está certo, tem que conduzir, ver o caminho e tentar chegar ali, lutar para chegar aqui, para chegar no objetivo dele. E a minha parte é dizer que o meu caminho, aonde eu vou conduzir, que aqui é o melhor. E eu pode ter certeza que em Saquarema jamais vai ter um prefeito que nem está sendo a prefeita Franciane. A próxima pessoa que for o prefeito dessa cidade vai carregar um fardo muito pesado. Sabe por quê? Porque a prefeita Franciane foi a prefeita diferenciada. Ela fez a diferença. E quem vir depois dela vai ter que ter muita sabedoria para conduzir. Porque quando você vem de um governo falido, um governo perdido, um governo sem credibilidade, fica fácil. Agora, quando você vem de um governo afinado, um governo que trabalha, um governo que tem responsabilidade, a gente está vendo várias prefeituras aí quebrando, mas a nossa está aqui pagando em dia. Todas as obras por aí paradas, mas a nossa aqui está continuando. E bem, e graças a Deus. Eu quero dar uma boa noite para todos e que Deus abençoe a todos aí. Boa noite. Quero aproveitar, quero agradecer a presença e dar uma boa noite ao meu amigo Pitico, pai do vereador Pitiquinho. Está franqueada a palavra. Continua franqueada a palavra. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais nenhum orador. Não havendo mais nenhum orador na noite de hoje, vou passar para pedir. Vou pedir para a gente votar, para botar em bloco, passar para o segundo tema do expediente e botar em bloco todas as comendas. São 5? São 6. São 6 comendas. Vou dar o nome do autor e o nome do agraciado. Deixa eu abrir. É o seu. Vereador Bruno Pinheiro. Senhora Luciana Machado da Silva. Vereador Bruno Pinheiro. Senhora Creuza Cunha.
Vereador Bruno Pinheiro. Senhora Maria dos Navegantes Dias. Vereador Adriana Maria. Senhora Márcia Pires Vidal. Vereadora Adriana Maria. Edilena Santos Azeredo. Vereadora Adriana Maria. A senhora Rosane Henrique de Oliveira. Está em discussão. Vou tirar em discussão, botar em votação. Senhor que aprova, continua como estão. Aprovado. Quero agradecer a todos. Dar uma boa noite. E até terça-feira, se Deus quiser. Bom final de semana para todos.